O estado de defesa e o estado de sítio são mecanismos de defesa do Estado e das instituições democráticas. São sistemas constitucionais de crises para momentos em que é preciso manter ou restabelecer a ordem. A defesa do Estado pode ser entendida como a defesa do território nacional contra invasões estrangeiras, a defesa da soberania nacional e a defesa da pátria. Já a defesa das instituições democráticas trata do equilíbrio da ordem constitucional, em que não deve haver a preponderância de um grupo sobre outro, mas sim o equilíbrio entre os grupos de poder. Se a competição entre os grupos sociais extrapolar os limites, teremos uma situação de crise. Ao longo do vídeo eu vou explicar tudo isso em detalhes e vai ficar mais fácil de entender. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje eu vou trazer os aspectos mais importantes sobre o estado de sítio e o estado de defesa, para você entender para que eles servem e quais são as diferenças entre um e outro. E eu te convido a se inscrever no canal, porque toda semana eu estou aqui trazendo muitos conteúdos. O estado de sítio e o estado de defesa são um conjunto de normas da Constituição que são utilizadas em situações consideradas necessárias e temporárias para resolver situações de crises do Estado. A legalidade normal é substituída por uma legalidade extraordinária durante um determinado período de tempo e com o objetivo de resguardar a ordem constitucional. São mecanismos que devem respeitar os princípios da necessidade e temporariedade, pois, caso contrário, podem configurar golpe de Estado e ditadura. Além disso, a decretação de estado de defesa e estado de sítio deve acontecer somente em último caso, quando não existirem outras medidas para enfrentar a crise, e deve ocorrer apenas nas situações que estão indicadas na Constituição Federal. Agora eu vou explicar com mais detalhes do que se trata o estado de defesa e estado de sítio, começando pelo estado de defesa. O estado de defesa serve para preservar de forma preventiva ou restabelecer de forma repressiva, em locais restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social, que estejam ameaçadas por uma grave e iminente instabilidade institucional, ou que sejam atingidas por calamidades de grandes proporções da natureza. Nesses casos, o presidente da República, mediante decreto, poderá decretar o estado de defesa. Antes disso, ele deve ouvir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, mas esses conselhos são órgãos de consulta, ou seja, as suas opiniões não têm caráter vinculativo. Mesmo que os conselhos opinem que seria desnecessária a decretação, ainda assim o presidente pode decretar o estado de defesa. O decreto que institui o estado de defesa deve determinar o tempo de duração, que deve ser de no máximo 30 dias, prorrogáveis por mais 30 dias. Também a área a ser abrangida, já que devem ser locais restritos e determinados, e as medidas coercitivas que devem vigorar durante a vigência do decreto. Essas medidas coercitivas podem ser restrições, mas não supressões, aos direitos de reunião, sigilo de correspondência, sigilo de comunicação telegráfica e telefônica e restrição também para a garantia de prisão somente em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judicial competente. Outras medidas podem ser também a ocupação e o uso temporário de bens e serviços públicos, na hipótese de calamidade pública, e se houver danos, aí a União responde pelos custos. E é possível também haver prisão por crimes contra o Estado, e a prisão não precisa ser determinada por um juiz, mas o juiz pode determinar o relaxamento da prisão, ou seja, a soltura, caso a prisão não seja legal. Se a prisão for determinada por alguém que não seja juiz, ela não pode ser superior a 10 dias. Mais do que isso, só com a autorização da Justiça. E é proibida a incomunicabilidade do preso, ou seja, não se pode proibir o preso de se comunicar.
Como eu disse, o estado de defesa é decretado pelo presidente da República, mas o presidente deve enviar o decreto e a sua justificativa para o Congresso Nacional no prazo de 24 horas da sua expedição, para que o Congresso Nacional decida sobre a sua aprovação ou rejeição. Então, no prazo de 10 dias, os deputados e senadores devem decidir, por maioria absoluta dos seus membros, se o estado de defesa deve continuar vigorando ou se ele deve ser rejeitado. E se o Congresso rejeitar o decreto, aí o estado de defesa deve cessar imediatamente. Ou seja, o presidente decreta e aí depois o Congresso decide se está tudo ok ou não. Agora eu vou falar sobre estado de sítio e aí eu vou explicar as diferenças para o estado de defesa. As hipóteses em que se pode ser decretado o estado de sítio são quando há uma comoção grave de repercussão nacional, pois se fosse apenas uma repercussão restrita em um local determinado, seria caso de primeiro haver decretação de estado de defesa. Também pode ser decretado estado de sítio se as medidas tomadas durante o estado de defesa tiverem sido ineficazes, ou seja, trata-se de uma situação de maior gravidade. Por fim, também é possível decretar o estado de sítio nos casos de declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Se o Brasil for atacado por um outro país ou declarar guerra, é possível haver decretação de estado de sítio. Aqui você pode perceber que o estado de sítio é utilizado em situações de maior gravidade. Assim como no estado de defesa, quem decreta o estado de sítio é o presidente da República, após ouvir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, cujos pareceres não são vinculativos. No entanto, para a decretação do estado de sítio existe uma diferença importante. Ao contrário do que ocorre com o estado de defesa, deve haver prévia solicitação de autorização do Congresso Nacional. Lembra que no estado de defesa, primeiro o presidente decreta e só depois ele envia para o Congresso? No caso de estado de sítio, o Congresso se manifesta pela aprovação ou reprovação antes. O presidente só pode decretar o estado de sítio caso antes o Congresso aprove a medida. O quórum de aprovação é o mesmo do estado de defesa, maioria absoluta dos seus membros. A duração do estado de sítio, no caso de comoção grave, de repercussão nacional ou de ineficácia das medidas tomadas durante o estado de defesa, não pode ser superior a 30 dias, podendo ser prorrogada sucessivamente. Ou seja, não há limites, pode ir prorrogando, enquanto perdurar a situação de anormalidade, sendo que cada prorrogação também não pode ser superior a 30 dias. No caso de declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira, a duração do estado de sítio vai ser enquanto perdurar a guerra ou a agressão armada estrangeira. Quanto às medidas coercitivas contra as pessoas, temos o seguinte: nas hipóteses de comoção grave, de repercussão nacional ou ineficácia das medidas tomadas durante o estado de defesa, só podem ser tomadas as medidas coercitivas de obrigação de permanência em localidade determinada, detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por crimes comuns, restrições e não supressões relativas à inviolabilidade da correspondência, ao sigilo das comunicações, à prestação de informações e à liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão na forma da lei, suspensão da liberdade de reunião, busca e apreensão em domicílio, intervenção nas empresas de serviços públicos e requisição de bens. Em relação à decretação de estado de sítio em caso de declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira, em tese, qualquer garantia constitucional pode ser suspensa, desde que tenham sido observados os princípios da necessidade e da temporariedade, enquanto durar a guerra ou resposta à agressão armada estrangeira, tenha havido prévia autorização por parte do Congresso Nacional e tenham sido indicadas no decreto do estado de sítio a sua duração, as normas necessárias para a sua execução e as garantias constitucionais que ficarão suspensas.
Muita gente não tem a menor ideia da diferença entre estado de defesa e estado de sítio, e de muitos outros assuntos de direito constitucional que seria importante que a população soubesse. Afinal, fazem parte do ordenamento jurídico em que todos nós estamos inseridos. Aliás, boa parte dos alunos de direito saem da faculdade sem ter boa parte dos conteúdos que seriam até mesmo considerados básicos, o que é realmente um problema bastante complicado. O direito constitucional é um dos módulos do curso Primeiros Passos no Direito, que é o curso pensado em trazer a base do direito para quem está começando. É um método que eu desenvolvi para você começar a compreender o direito e ampliar sua visão jurídica, tanto se você já for estudante de direito, quanto se você ainda for leigo no assunto. O foco das aulas está nas disciplinas iniciais, porque são as mais importantes para a construção do seu raciocínio. Minha ideia foi a de criar um método que qualquer pessoa possa aprender, seja qual for a base atual. Ali eu te mostro que é possível aprender o direito de um jeito simples e objetivo, com fluidez e tranquilidade, sem ficar tropeçando em explicações complicadas. Eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo e aí você pode decidir se esse curso é mesmo para você. E para você dar continuidade aos seus estudos também aqui no YouTube, eu vou deixar aqui uma playlist de vídeos de direito constitucional para você entender outros pontos importantíssimos sobre a Constituição. Até!